Presidente, Vossa Excelência começou na abertura já fazendo uma homenagem a todas as mulheres e eu escrevi o meu discurso, eu vou continuar, né, o trabalho que Vossa Excelência deu início sobre o Dia Internacional das Mulheres. Ano após ano, nós subimos na tribuna do Parlamento para falar sobre a condição das mulheres no Dia Internacional da Mulher. E, ano após ano, nós vemos nos jornais reportagens sobre pesquisas que indicam aquilo que todos já sabem. As mulheres estudam mais, trabalham mais, mas continuam recebendo salários menores do que os dos homens. Segundo o UOL, que analisou dados do IBGE, em 2022, as mulheres trabalharam, em média, 2,3 horas a mais que os homens por semana, mas ganharam 78,9% do rendimento dos homens. Sem contar a jornada dupla, porque as mulheres trabalham aqui, trabalham nas empresas, trabalham em casas, e quando chegam na sua residência, elas continuam trabalhando, né? Então, elas trabalham, elas sempre têm a dupla jornada. Em 2022, elas trabalharam 54,4 horas por semana, e os homens 52,1 horas. Então, os homens estão trabalhando menos que as mulheres, presidente Carlos Gianazzi. A maior carga de trabalho é registrada no Sudeste, com 55,3 horas semanais. A matéria diz que, em 6 anos, a diferença caiu apenas 36 minutos. Em 2016, elas trabalhavam as mesmas 54,4 horas semanais e os homens trabalhavam 2,9 horas a menos, ou seja, 51,5 por semana. 51,5 horas por semana. Cabe também às mulheres o peso do trabalho do cuidado. Mulheres dedicam o dobro do tempo a cuidados com pessoas ou a fazeres em casa. São 9,6 horas semanais a mais com essas atividades. Elas gastaram 21,3 horas por semana e eles 11,7 horas. Para as mulheres pretas ou pardas, as diferenças são ainda maiores. As pretas e pardas gastam 22 horas em cuidados. As brancas, 20,4 horas. Entre homens pretos, pardos e brancos, não há diferença em relação aos cuidados. Os cuidados com a casa e com parentes afetam também a participação das mulheres no mercado de trabalho. Em 2022, a força de trabalho feminina era de 53,3%, enquanto a masculina era de 73,2%. A diferença era de 19,9%. Em relação à escolaridade, elas são a maioria entre os estudantes do ensino superior, 60,3%, mas minoria nos cursos tecnológicos, 22%. Mesmo sendo maioria entre os trabalhadores com ensino superior, elas ocupam menos cargos de liderança e recebem salários menores. Em 2022, elas ocupavam 39,3% dos cargos gerenciais. Em 2016, eram 39,1%. Então, por esses números, vemos que, apesar de toda a luta, a situação vai mudando mais lentamente do que nós, que lutamos por igualdade, gostaríamos que fosse. De qualquer maneira, toda a luta vale a pena. E eu, particularmente, quero parabenizar a todas que me assistem, né, que estão nos acompanhando pela Rede Aleste na data de hoje, e quero parabenizar aquelas que participam dos coletivos, que apoiam o nosso mandato. Lembro de cada uma de suas lutas nos bairros para que a vida melhore para todos nós. Quero dizer a todas que sinto um misto de orgulho, de solidariedade, de admiração pela coragem com que enfrentam as situações difíceis, que vemos em todos os lugares, pela disposição de cuidar de filhos, de pais, da família, de si mesma, e ainda conseguir estar nas lutas populares, contribuindo para as mudanças que todo o nosso povo precisa. É isso eu vejo e acompanho, muito de perto entre as mulheres desses coletivos. Então, meus parabéns. Dizem que o 8 de março não é um dia de comemorações, mas um dia de luta e conscientização de homens e mulheres
mas acho que temos de comemorar os avanços conseguidos em todas as áreas, principalmente na aplicação das políticas públicas que priorizam as mulheres solo, com filhos em situação de vulnerabilidade. São políticas que elas conquistaram à custa de suor, de muitas idas e vindas nas sedes do parlamento e das repartições públicas, com muita manifestação e atos públicos. Portanto, elas merecem todo o apoio, todos os cumprimentos e todo o carinho de nossa parte. E, por fim, quero falar da questão da violência contra a mulher, que aumentou depois da liberação de armas indiscriminadamente em nosso país. Isso é uma vergonha, dar armas àqueles que têm em si um comportamento machista, violento, misógino. O resultado foi o avanço dos feminicídios, como noticiaram os jornais há poucos dias. Então, é preciso conter esse avanço e colocar fim a essa barbaridade, ou seja, esse comportamento bárbaro contra as mulheres. É preciso lutarmos fortemente contra a violência praticada às mulheres. Então, esse dia de hoje, fiz questão de vir a essa tribuna para dar os parabéns a todas as mulheres do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.